Olá, turminha do terceiro B, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa semana de atividades. Então, vocês estão vendo aqui já esta folha de caderno, parecida com a de vocês. Isso significa que hoje nós fazemos atividade no caderno. Então, abram aí aquele caderno de vocês que vocês receberam no kit de material. Vejam onde vocês pararam aí na atividade de quinta-feira. Lembram lá que na quinta-feira a gente fez, nós relembramos a cantiga Marcha Soldado, vocês tiveram que reescrever. Nós fizemos também essa correção na aula online. E depois, vocês tiveram duas situações, problema para resolver lá também no caderno na quinta-feira. E quem perdeu esse vídeo, quem não acompanhou, não encontrou no grupo, pode procurar aqui no nosso canal. E também aqui, nesse começo do vídeo, vocês vão ver um i aparecendo aqui no alto da tela, ou nesse outro lado, o professor nunca tem certeza, mostrando, tem um izinho em que vocês podem clicar, que vai direcionar para esse vídeo de quinta-feira. Então, não percam esse material também. Quem não fez aí, deixa aí pelo menos dois lados da folha, os dois lados de uma folha para essa atividade. Então, aqui hoje o professor vai começar lá igual fez na quinta-feira. Nós vamos começar aqui com local e data. Lembrando que aqui a gente faz local e data e embaixo o espaço para o nome. Então, aqui o professor vai seguir com a mesma regrinha lá da semana passada. Lembrando que aqui, olha só, na minha folha de caderno, eu estou começando aqui do começo da folha, dependendo de onde vocês fizeram aí a atividade de vocês, onde vocês terminaram, vocês pulam aí duas linhas e continuam continuam com essa indicação aqui de local e data de hoje, vão fazendo aí exatamente como o professor está fazendo. O professor viu aqui alguns alunos que seguiram essas orientações certinho e estão de parabéns. Então, vamos aqui começar com o local. Qual é que é o local, professor? Nós vamos colocar o nome da cidade. Então, vamos lá, Cândido Mota. Então, aqui a gente está aprendendo a escrever Cândido Mota também. Relembrando, aliás, o professor vai deixar um pouquinho mais para cá, para sempre ajustar na linha. Então, vocês sabem aqui, vamos lá, professor, nós sabemos que hoje, se nós estamos começando a nossa semana, hoje é que dia do mês? Vamos lá? Dia 22, muito bem, Dia Mundial da Água, como nós vimos lá na atividade de sábado, Dia Mundial da Água. E aqui, então, 22 de que mês mesmo? De março, ainda estamos em março, de que ano? De que ano? 2021. Aqui o professor vai só ajustar, porque na linha do professor não fica, às vezes, não fica tão bom aqui para a gente fazer. Então, o professor vai diminuir um pouquinho aqui o vídeo, para ficar bem adequado aqui para vocês. Então, nós fizemos aqui Cândido Mota, 22 de março de 2021. E o professor combinou com vocês também que nessas atividades no caderno, nós vamos deixar aí um espaço para o nome, lembrando o nome completo. Então, o professor viu aqui algumas atividades de vocês e estão colocando o nome completo no caderno também. Então, é um exercício aí para sempre pensar no nome. Então, quem tiver aí o nome curtinho, cabe nessa primeira linha. Agora, quem tiver o nome um pouco maior, pode continuar aqui, lembrando que continua aqui encostadinho na margem esquerda. Atenção, margem esquerda. O professor deixou aqui o espaço do parágrafo. Observem só, aqui também. Se o nome de vocês aqui não coube até chegar nesta margem, vocês continuem aqui encostadinho na margem esquerda. Então, aqui o professor vai pular uma linha, aliás, vai pular duas, porque por conta de nomes que são maiores, e nós vamos escrever aqui língua portuguesa, porque hoje nós vamos começar também, como lá na quinta-feira, com língua portuguesa. E o que nós vamos fazer hoje? Opa, vamos lá. O que nós vamos fazer hoje na língua portuguesa? Na quinta-feira vocês relembraram a cantiga Marcha Soldado. E hoje a gente vai relembrar a parlenda Hoje é Domingo. Então, quem já viu, o professor já mandou aí o vídeo de apoio, em que vocês têm aí a parlenda Hoje é Domingo, e aqui nós vamos relembrar. E hoje a gente não vai reescrever a parlenda toda, porque a atividade é um pouquinho diferente. Vocês vão se concentrar em algumas palavras aí da parlenda.
Atenção, então nós vamos relembrar a parlenda Hoje é Domingo. O professor vai colocar aqui o vídeo que foi como apoio também para vocês, para que vocês vejam aqui também a parlenda, quem não conseguir aí acessar o vídeo que o professor já enviou antes desse vídeo. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro. Bate no jarro, o jarro é de ouro. Bate no touro, o touro é valente. Machuca a gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro. Bate no jarro, o jarro é de ouro. Bate no touro, o touro é valente. Machuca a gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo. E aí, gostaram? Eu gosto muito dessa parlenda, então gosto sempre de relembrar, de voltar a essa parlenda. Então aí, vocês acompanharam e agora nós vamos para a nossa atividade. Aqui o professor vai escrever a nossa comanda, o que a atividade pede para a gente fazer. Eu escrevo e volto aqui para explicar para vocês já já. Atenção, turminha, aqui o professor já escreveu, então, a comanda da nossa atividade, aquilo que a atividade pede para fazer. Então, vocês já colocaram aí Cândido Mota, do 22 de março de 2021, no caderno, escreveram o nome, escreveram língua portuguesa, e aqui o professor colocou a comanda da atividade, complete a parlenda com as palavras do quadro. Então, aqui, primeira coisa, o professor mostra para vocês aqui esse quadro, vocês escrevam aí como vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, façam aí exatamente escrevendo tudo que o professor está escrevendo também, para a gente organizar o caderno, como a gente tem feito aí desde quinta-feira. Então, para que serve esse quadro? Esse quadro também nós chamamos de banco de palavras. É esse banco de palavras que vai ajudar vocês a completarem a parlenda. Existem atividades dessa que a gente não vai mostrar o banco de palavras, e tem atividades que a gente vai mostrar para vocês o banco de palavras. Então, aqui vocês vão fazer a leitura da parlenda, aí com ou sem a ajuda do responsável, mas eu peço que vocês tentem ler o máximo possível que vocês conseguirem. E é o seguinte, vocês vão ler aqui a parlenda, quando chegarem na primeira palavra, vocês vão procurar essa palavra aqui no quadro, ou seja, nesse banco de palavras, e vocês vão circular essa palavra. E depois que vocês a encontraram e circularam essa palavra, vocês vão aqui e escrever aquela palavra que vocês encontraram para esse espaço aqui da parlenda, de acordo com a leitura. Então, vocês fizeram isso, escreveram a palavra aqui. E vocês voltam aqui no banco de palavras, ou no quadro, que estamos falando da mesma coisa. Vocês voltam aqui no banco de palavras e risquem a palavra que vocês usaram. Isso ajuda a gente a organizar aqui, usar palavra por palavra, uma de cada vez, sem repetir e sem pular nenhuma. Então, isso vocês fazem aí com bastante tranquilidade. Não esqueçam, olha só como o professor organizou a parlenda. Lembrem que o professor disse que a cantiga que a gente organizou lá na quinta-feira, que foi do Márcio Soldado, a gente organiza como um poema, porque a cantiga também se organiza como um poema. E a parlenda também, olha só, nós organizamos a parlenda em versos. Agora, depois que vocês aí prestaram atenção em tudo isso, depois contem quantos versos nós temos nessa parlenda. Lembrando que aqui o professor escreveu o título, o nome da nossa parlenda. Então, o professor escreveu o título, pulou uma linha para separar esse título do resto do texto. Então, façam o mesmo aí em casa. Título aqui, pula uma linha e começa o primeiro verso da parlenda. Então, começamos com Hoje é Domingo. Então, leiam a parlenda aí, completem com as palavras que estão faltando aqui nessas lacunas.
olhando sempre aqui no banco de palavras. E depois que vocês fizerem tudo isso, leiam a parlenda aí para o responsável. Podem gravar também essa leitura da parlenda e mandar aqui para o professor. Eu vou adorar ouvir a leitura dessa parlenda por vocês também, vocês recitando essa parlenda, que é muito interessante, muito legal de conhecer, de relembrar também. Então, essa é a atividade de hoje. O professor estendeu um pouquinho mais a folha aqui para conseguir pegar o texto todo. Se no texto de vocês aí não coube na mesma página, continuem na página seguinte, mas olha só, respeitando a organização do texto. Olha só o espaço que o professor deixou para começar cada verso e respeitando aqui a ordem do texto e o lugar de cada palavra, de cada verso aqui da parlenda. Então, façam isso com atenção, vejam se vocês não deixaram nenhuma palavra, se não repetiram, e essa é a nossa atividade de língua portuguesa de hoje. Então, façam exatamente como vocês estão vendo aqui nesta folha de caderno. Então, sigam aí exatamente como o professor está fazendo, pausem o vídeo, copiem aí o que vocês estão vendo e depois deixem esse espaço e depois vocês façam aí essa atividade que o professor pediu neste vídeo. E vamos agora para a atividade de matemática. Atenção, turminha, quem acabou aqui nesta última linha com a atividade de língua portuguesa e ainda tem espaço na mesma folha, na mesma página, vamos aí pular 2 linhas e escrever aqui a atividade de matemática. Então, o professor já faz aqui também, pula 2 linhas, lembrando aqui o espaço do parágrafo. Então, nós vamos começar aqui matemática. E hoje, professor, o que será que a gente vai ver em matemática? O professor termina aqui. E hoje, em matemática, vamos lá, professor, nós vamos ver, aqui eu já coloco na linha de baixo, nós vamos ver valor posicional. Mas, professor, o que é isso que a gente nunca viu falar, valor posicional? Nós vamos ver os números de acordo com a posição de cada algarismo. Então, aqui o professor vai trazer para vocês, para a gente começar a pensar em valor posicional, e vocês podem ficar tranquilos que vocês já conhecem muito bem o que é valor posicional. O professor vai aqui compartilhar a outra tela para a gente explicar certinho para vocês. Vamos lá. Muito bem. Vocês se lembram que nas nossas situações problema, que nós resolvemos lá nas outras sequências, nesse material que nós terminamos lá na quarta-feira, quem não terminou pode voltar lá nos vídeos também para acompanhar. Vocês se lembram que nós construímos lá nas nossas atividades, nós montamos os algoritmos das situações usando este quadro valor de lugar? Então, a gente vai continuar a falar dele hoje. Lembra que em cada situação que a gente resolveu, a gente colocou os números, pensando sempre na posição que cada algarismo tinha, na unidade, na dezena, na centena, e por isso o professor pediu sempre para vocês fazerem o quadro valor de lugar na hora de fazer a situação problema, na hora de montar o algoritmo, ou seja, montar as contas. E isso ajuda a gente a organizar tudo que a gente está fazendo quando pensa em números e nas operações também. E agora aqui o professor vai trazer para vocês uma versão também desse quadro de valor de lugar, desculpe. Aqui, então, vocês têm um pouco mais colorido, para ficar mais fácil para a gente pensar ainda, esse quadro valor de lugar, que ajuda a gente a organizar aí os números. Mas, professor, como que a gente vai organizar aí os números? E agora eu estou vendo que tem uma outra cor aqui, está um pouco maior esse quadro, porque até agora a gente só fazia centena, dezena e unidade. Aqui o professor está colocando agora a unidade de milhar. Mas antes de explicar a unidade de milhar, a gente vai pensar um pouquinho lá nos outros números que ainda não chegam na unidade de milhar, que ainda não tem a unidade de milhar. Então, aqui o professor vai organizar junto com vocês, como exemplos, 4 números. Então, ao primeiro exemplo, nós vamos organizar um número que tem apenas unidade. Então, eu vou pensar, eu quero colocar aqui o número 5 no quadro valor de lugar. Então, onde será que eu coloco o 5? Será que eu coloco aqui na unidade de milhar? Então, a quantidade de dedos que nós temos na mão, em uma mão, 5, certo? Então, nós vamos colocar esse número aqui no quadro de valor lugar. Vamos lá, professor, onde será que eu coloco esse número? Vocês lembram? O 5, como ele só é composto de unidade,
Agora o professor precisa mudar a cor aqui, que não, senão nós não temos isso. O 5 aqui, ele é composto apenas de 5 unidades. Então, aqui eu coloco apenas o 5 na unidade. Então, nós organizamos aqui o 5 no quadro valor de lugar. Agora o professor vai mostrar para vocês outro exemplo. Apaguei aqui o 5 e vou mostrar outro exemplo para vocês. A professora, eu quero organizar aqui no quadro numérico o número 23. Vamos organizar aqui o número 23. Agora nós temos número com 2 algarismos. Então, o professor não fez isso com o 5, mas vamos colocar só aqui do lado para a gente saber que estamos falando do número 23 e o professor não se esquecer. Professor, eu quero organizar esse número aqui no quadro valor de lugar. Onde será que eu vou colocar cada um desses algarismos aqui, o 2 e o 3? Vamos lá. Eu sei que com números de 2 algarismos aqui eu tenho dezena e unidade. Então, nós vamos colocar lá, agora o professor usa de novo aqui, nós vamos organizar da seguinte forma: 2 na dezena e 3 na unidade. Então, aqui a gente está falando também da posição. Por que a gente está vendo posição? Porque dependendo da posição de cada algarismo, o número vai ter aí um valor diferente a cada lugar que ele está. Se ele está na unidade, se ele está na dezena, se ele está na centena, e assim por diante, na unidade de milhar. Então, aqui a gente organizou o número 23. Mas, professor, eu quero organizar também no quadro valor de lugar um outro número. Então, fizemos isso com o 23. Nós vamos fazer isso com outros números também de 2 algarismos. Mas agora, como exemplo, o professor vai dizer aqui para a gente organizar o número 123. Vamos lá, então, organizar 123. Aqui o professor colocou do lado, só para lembrar que é o 123. Então, vamos lá. 123. Então, eu sei que eu tenho 3 algarismos. Então, eu vou pensar aqui em centena, dezena e unidade. Então, aqui, por enquanto, a gente só está organizando. O professor ainda não vai falar da questão total ainda de valor. Então, aqui estamos com o número 123. Vamos lá, então, organizar o 123. Olha só, aqui já me ajuda, pelo nome do número já me ajuda. Olha só, 123. Olha só, aqui o nome do número já me ajuda, porque na centena, 100, na dezena, 20, na unidade, 3. Isso também quer dizer o quê? Que o 3 aqui só vale 3 unidades, o 2 na dezena vale 2 dezenas, ou seja, 20, por isso 123. E aqui na centena, esse 1 aqui vale 100, então 123. Por isso que nós organizamos dessa forma. E agora a gente faz isso com esses números de 3 algarismos, a gente faz dessa forma, organizando dessa forma no quadro valor de lugar. E agora o professor vai chegar aqui a um número que vocês conhecem. Vamos organizar aqui o número que corresponde ao ano em que nós estamos. Em que ano mesmo que nós estamos? Estamos no ano de 2021. Vamos lá, 2021. Vamos lá, professor, escrever o número certo, 2021. Estamos no ano de 2021. Então, esse número aqui tem 4 algarismos. Muito bem, 4 algarismos. E agora, quando eu coloco o número de 4 algarismos, eu preciso prestar mais atenção, porque além de ter mais algarismos, eu preciso também ficar atento aqui a uma coisa. O professor tem sempre colocado aqui no número 2021, que é do ano em que nós estamos, esse ponto aqui. O professor vai falar um pouquinho dele, porque ele ajuda a gente a separar aí a partir da unidade de milhar. Quando eu chego ao 1000, eu passo a usar esse ponto aqui para separar da centena, da dezena e da unidade. Então, a gente vai começar a pensar nisso também. Então, vamos lá, 2021. Como é que eu organizo aqui 2021? Vamos lá, mudar a cor e escrever aqui, organizar dentro do quadro o número 2021. Vamos lá. Então, eu tenho aqui. Vamos lá, professor. O professor vai escrever e depois voltar explicando. Então, aqui temos 2021. Muito bem, escrevemos 2021 dentro aqui do nosso quadro valor de lugar. Lembrando, então, 2021
ele é composto por unidade, dezena, centena e unidade de milhar. A partir do momento em que eu chego no número 1000, eu passo a ter unidade de milhar. Então, aqui eu tenho duas unidades de milhar, ou seja, 2000, 2021. Lembrando aqui que na centena não tenho nada, então zero, tenho zero, aliás. Na dezena tenho duas dezenas, e 1 aqui na unidade. Então, 2021. Olha só o professor escrevendo aqui com vocês números de 4 algarismos agora. Então, agora o professor vai falar para vocês alguns números que vocês vão organizar aqui nesse quadro também, aí na folha de atividade, na folha do caderno de vocês. Então, façam aí como o professor está mostrando agora na tela, que vai mostrar agora, aliás, na tela de vocês. Muito bem, aqui o professor, então, já escreveu para vocês como a gente vai fazer a nossa atividade, a nossa comanda. Então, depois dessa explicação que vocês viram antes, agora vamos lá para a nossa atividade. Então, o professor lê aqui com vocês, e vocês vão fazer exatamente como está aqui também. Vão copiando aí a comanda e depois pensar na atividade também. Olha só o professor organizando o texto aqui da comanda. Quando acabou a minha linha aqui na minha margem, eu vim para a outra linha, agora do ladinho aqui da margem esquerda. Olha só, encostadinho aqui na margem esquerda, continuei na minha linha, mas a linha de vocês provavelmente tem mais espaço do que a minha, então façam aí seguindo a linha de vocês. Então vamos lá, organize os números abaixo no quadro valor de lugar. Depois, leia os números em voz alta. Então aqui a atividade hoje é bem tranquila para vocês pensarem aí sobre onde eu devo colocar aí cada número para pensar aí, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a posição, mas primeiro eu quero que vocês aí, então, observem esses números. Aqui primeiro nós temos o número 18, então vocês vão organizar aqui, vão escrever o 18 dentro do quadro valor de lugar. Eu peço que vocês façam o quadro aí em casa, vocês receberam lápis de cor também, façam essas cores aqui, para a gente sempre pensar aqui dessa forma, para ficar mais colorido, mais organizado também para vocês. Então, mas não esqueçam de fazer exatamente como está aqui. Aproveitem a linha de vocês. Aqui o professor não conseguiu estender até em cima, mas façam aí a linha na linha de vocês, aproveitando aí duas linhas. Então, vocês vão contar aí. Eu escrevo o número, faço o quadro aqui na frente, e pulem uma, duas, e na terceira vocês colocam um outro número. Mas façam aí número por número, depois façam um por um, colocando o número, desenhando o quadro, escrevendo o número dentro dele, para vocês não se confundirem aí. Então, vocês têm, aqui o professor vai rolando a tela para ficar mais, para já explicando para vocês. Muito bem. Então, aqui vocês têm o 18, o 253, o 325, e aqui também agora o 81. E o professor tem mais 4 números para pôr aqui também, então eu já volto com esses números, continuando aí então a nossa atividade. Atenção, então, o último número que o professor tinha colocado aqui era este, 81, então continuem aí na folha de vocês, se não cabe na mesma página, pode virar a página, mas não esqueçam de sempre fazer aqui o quadro, o valor de lugar, na frente aí do número, usando sempre duas linhas aí para aproveitar aí as linhas que você já tem. Então, aqui agora nós vamos organizar esse número que tem 4 algarismos. Que número é esse? Vocês já conhecem? Então, vamos lá com o professor aprender esses números também. 1234. Então, vamos organizar aqui E aqui agora também um número que vocês já estão mais acostumados também, 435. Então, vamos organizar aqui também. 43, organizar aqui também no quadro valor de lugar. E este número, olha só, esse já é bem maior também, 3.233. Então, aqui vocês vão organizar também no quadro valor de lugar o número 3.233. Depois aí, quem já colocou todos os números, fale esses números aí em voz alta. O professor aqui falou todos hoje. Em outras atividades, o professor não vai ler todos os números, não vai falar todos, para vocês exercitarem também aí os números. Então, aqui, façam essa atividade com bastante atenção. Hoje, segunda-feira, bem tranquilo para vocês aí pensarem um pouco sobre a leitura e a escrita e pensarem também sobre aí a posição dos números. Então, aqui fica o meu abraço. Façam sempre com atenção, participem da aula online, peçam aí para os responsáveis de vocês se inscreverem no nosso canal. Terceiro ano B, sala virtual.
para que vocês não percam nada. Então, façam com atenção. Um abraço e até a próxima atividade.